Oi gente, tudo bem? Meu nome é Chu e hoje nós vamos comentar uma notícia que ela é de outubro desse ano, que fala que a xenofobia em Portugal ela cresceu 505% nos últimos anos. Vamos entender o que está acontecendo, quais são os casos que estão aparecendo na mídia. Então vamos começar aqui por essa matéria. Desde 2017 que as denúncias de casos de discriminação no país aumentaram, aqui eles falam 505%, mas eu me questiono onde é que eles foram buscar esse valor, que é exatamente 505. Eu estou fora de Portugal há 6 anos, então pode ter aumentado mesmo assim em 2018. Vamos ver essa parte aqui da notícia que fala quais são os casos de xenofobia em Portugal. Então aqui fala que os últimos casos de xenofobia em Portugal que receberam mais destaque envolvem a agressão ao engenheiro brasileiro Saulo Jucá, acho que é assim que se fala, se eu estiver errado me corrijam. Antes da gente continuar essa matéria, vamos ver o que é que aconteceu com esse engenheiro. Eu separei aqui a matéria. Como aconteceu lá, eu acho que é importante a gente olhar pela mídia de lá. Chutos à minha cara como se me quisesse matar. Homem espancado num café em Braga acusa agressor de xenofobia. Fala aqui que um homem foi violentamente agredido num café em Braga na tarde de sábado. A vítima de nacionalidade brasileira levou vários murros e pontapés e teve que ser hospitalizado. Agora a questão é, aqui não fala o horário que aconteceu, porque nós temos dois tipos de mundo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, até mesmo em Portugal. Temos o mundo de dia e o mundo à noite. Então a gente não sabe se aconteceu de dia ou se aconteceu de noite. Esse é o primeiro ponto que eu já coloco aqui. Aí o rapaz fala. Ele perguntou-me se eu era brasileira e eu disse que era com muito orgulho. A partir dali ele começou a chutar a minha cara como se quisesse matar. Nunca tinha passado por uma situação dessas. Estou em Portugal há 2 anos e dou muito bem com a comunidade portuguesa. Todas as pessoas que eu conheço e souberam do que se passou estão indignados. A comunidade brasileira também está revoltada. Primeiro é aquilo que eu falo com vocês, temos que saber o horário. Se for à noite, a briga, né? Porque à noite as pessoas estão alteradas, não justifica, não estou falando que justifica, mas à noite as pessoas estão mais alteradas. Mas entendam que se virou notícia é porque é um caso isolado. Nada que é recorrente vira notícia. Então isso é um ponto que a gente tem que entender aqui. Realmente o português ele tem problema com o brasileiro? Tem, mas a gente já vai chegar nessa parte que a gente vai ver a fundo porque é que os portugueses têm problemas com os brasileiros e entender os dois lados, porque não adianta nada a gente chegar aqui a mostrar essa notícia aqui e vai parecer que Portugal tem problemas horrorosos com brasileiros, porque não é isso. Aqui, voltando à matéria, fala que o próximo caso é a alegação de 2 mulheres de terem dificuldade de acessar os serviços básicos de saúde. Bem, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre uma grávida brasileira que teve problema em acessar o Serviço Básico de Saúde pela questão do número de utente. Temos 2 pontos aqui. Realmente é preciso o número de utente, mas se você for nas urgências, você tem acesso ao serviço de saúde. Porém, o serviço de saúde português, ele já é algo complicado para o próprio português também. Então é preciso entender isso, porque nós temos vários casos em Portugal, e aqui eu vou ter que ir um pouquinho para uma parte mais polémica, que é a questão dos ciganos. Lá é visto como uma etnia diferente dos portugueses, que dentro dos hospitais e tudo mais, eles criam algumas brigas, eles são bem conflituosos. Então o que acontece é que acabam sendo atendidos mais rápido que os portugueses, que os brasileiros, que qualquer outra pessoa para poder mandar embora, sabe? Mas aqui o caso é serviço básico de saúde é difícil para português, é difícil para brasileiro, é difícil para todo mundo. E agora é que me pegou, que eu achei muito ruim essa parte aqui. Uma caixa de pedras para serem julgadas em brasileiros também foi encontrada em uma universidade portuguesa. Além disso, estudantes brasileiros alegam dificuldade de conseguir emprego e residentes são xingados em seus locais de trabalho. Bem, aqui eu já posso falar com propriedade. Por quê? Porque eu conheço muitos brasileiros, eu estudei com muitos brasileiros e eu posso dizer que sim, eles são muito xingados, eles têm problemas em arrumar trabalho e normalmente são os trabalhos
que o português não quer fazer, mas essa parte é com qualquer imigrante, é essa caixinha, parece que é essa caixinha, que fala grátis se for para tirar a um Zuca que passou à frente no mestrado. Ver aqui o que aconteceu realmente. Estudantes brasileiros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa se revoltaram a encontrar no hall da instituição, nesta segunda-feira, uma caixa com pedras com uma placa explicativa. Grátis para tirar um Zuca, que eu já falei com vocês que é o jeito que eles chamam os brasileiros, é Zuca, Brazuca. Segundo o grupo, não se trata de xenofobia, mas sim de uma mensagem satírica da grande quantidade de brasileiros na Faculdade de Direito. Precisava? Não precisava. Também aluno do mestrado brasileiro Moisés Souza diz que esta não é a primeira manifestação explícita de preconceito e xenofobia na faculdade, inclusive por parte dos professores. Onde eu estudava, tinha vários brasileiros que reclamavam disso aqui, e teve um caso que eu assisti, e inclusive o brasileiro só não foi expulso porque eu interferi na situação, e é algo extremamente real nas faculdades e nas escolas. Vamos ver aqui outros casos. Estudantes em Portugal não conseguem entrar no mercado de trabalho. Eles alegam não haver uma integração de estrangeiros no mercado de trabalho ou na academia. Aqui temos outro ponto controverso, porque, gente, não tem integração nem para o próprio português. A alta de estudantes de graduação e pós-graduação em instituições de Portugal não se reflete no mercado de trabalho, como eu falei com vocês. Existe muita gente formando e pouco trabalho para colocar aquelas pessoas. E vamos agora entender o que é que incomoda os portugueses em relação aos brasileiros. Porque essa alta taxa aqui de 55%, possivelmente muitas pessoas também se aproveitam do facto de ser brasileiro para poder fazer essas denúncias, que a gente sabe que acontece. Então vamos lá entender aqui o que é que está incomodando. E tem aqui uma lista. Primeiro, dizer que tudo no Brasil é melhor do que em Portugal. As tais comparações que o brasileiro faz. Eu também acho ruim, porque eu detesto quando eu vejo portugueses fazendo comparações sobre o que é bom em Portugal e que não é bom aqui no Brasil. Eu acho que se tu estás a mudar do teu país para viver no outro, vá de braços abertos, cabeça assim, livre de preconceito, e aproveita o que tem de melhor. Eu acho que essa é a parte mais legal da gente migrar. Segundo ponto, insistir em mostrar uma intimidade que não existe. O brasileiro, ele é muito caloroso, né? Então, na Europa e Estados Unidos e outros países, isso é mal visto lá fora. O facto de a gente também, porque eu também faço isso agora, a gente abraçar a pessoa. Então, é uma questão de cultura. Mas óbvio, se a gente vai lá para fora, incomoda mesmo um pouquinho, porque parece que estamos invadindo o espaço do outro. Aqui o terceiro ponto é ser muito barulhento, isso é algo que muitos portugueses reclamam. Carros com som atrás, colocam músicas altas, barulho em altas horas. Infelizmente, Portugal está importando o pior do Brasil. Pessoas com menos cultura e menos educação estão indo para Portugal. E eu até comentei em um vídeo que deveria haver também em Portugal, igual nos Estados Unidos, uma entrevista. Porque até os trabalhos que são oferecidos para brasileiros em Portugal são os piores trabalhos. Então vocês estão à espera de quê? De importar médicos, engenheiros? É isso que vocês estão à espera de importar? Não tem como, se vocês só dão empregado de limpeza, obreiro para brasileiro. Eu até quero que vocês entendam uma coisa. O preconceito que existe com os portugueses em relação aos brasileiros não é porque o brasileiro é ruim, é por causa da forma como o governo português trata os brasileiros. Teve até uma situação há uns anos atrás em relação aos chineses, que, se eu não me engano, os chineses não pagavam. Eu não sei se ainda funciona até hoje. O governo fez um acordo e os chineses não pagavam aluguel. Era uma coisa assim. Os ciganos ganham por pessoas que nascem uns abonos gigantescos, enquanto o português ganha 20 euros. Então vocês veem que não tem a ver com o português em si, mas sim com a forma como o brasileiro, o chinês, os estrangeiros em si são tratados pelo governo. São coisas diferentes que a gente tem que distinguir, e acaba que a população fica com ódio. Só que o ódio é levado para a pessoa errada. O quarto ponto é não respeitar as regras de silêncio em constantes festinhas. A regra do silêncio é algo que o português respeita muito.
sempre arrumar uma desculpa para justificar os erros. Tá, mas isso aqui não é bem o brasileiro, é o mundo inteiro. Pedir descontos em aluguéis. E aqui é fácil de resolver, é só dizer não. Encher as residências por meio de sublocações de quartos. Passar a perna nos próprios brasileiros. Tá, mas isso aqui o brasileiro resolve com o brasileiro. O português não precisa se incomodar com isso. Isso aí é problema deles, com eles. Não é problema seu. Não ter compromisso com a pontualidade. Isso também me incomoda bastante, porque eu falo, eu vou estar X horário no lugar, aí eles aparecem depois. Eu entendo vocês, porque eu também me incomodo. Aqui a última fala, acreditar sempre no jeitinho, parece que eles estão falando do jeitinho brasileiro, para tentar se dar bem. O brasileiro, pelos vistos, não está respeitando o português e o português está cansado de anos e anos de desrespeito, mas é igual eu falei com vocês, Portugal também não faz nada para mudar isso. E em relação a essa matéria aqui, são casos isolados. A agressão não é algo que acontece muito em Portugal. Inclusive muitos crimes que existem em Portugal, por exemplo, agressão e tirar a vida, muitas vezes não é pelo português que é feito. A não ser que seja crimes de violência doméstica e tudo mais, Portugal ainda tem esse problema. É um país que tem muita violência doméstica, mas relacionado ao outro não é casos muito recorrentes. Isso aqui são casos isolados, tá bom? Em relação às escolas, é real, acontece muito. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo em Portugal. Eu quero acreditar que isso é pontual. Eu quero acreditar que sim. Preconceito existe em todo lugar do mundo, gente. Todo lugar. Mas eu também acho que existem pessoas que se aproveitam disso para poder fazer denúncias, para denunciar o outro. Eu acredito muito que existe isso também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas contem a vossa opinião aqui, o que é que vocês acharam. Se vocês acham que é isso mesmo que está acontecendo cada vez mais. E vocês que estão em Portugal, vocês comentem aqui embaixo se vocês estão vendo o aumento de agressões em relação aos brasileiros. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!